Beleza, então vamos continuar aqui com a resolução dos exercícios do Guidorize, seção 7.13, quinta edição. Como eu ia falar de ordem, mas tudo bem. Agora a gente está. O próximo exercício que vocês tinham me sugerido fazer era o exercício 3, né? Isso. Exercício 3. A função f é dada implicitamente pela equação x, y mais 3 igual a 2x. Mostre que. E aí ele dá a relação, que é x dy dx igual a. Igual a 2 menos y. Uhum. E aí ele pede. E essa notação daqui é uma que eu. Depende do livro. Vocês entendem o que essa notação aqui significa ou não? Eu não sabia. Até o professor falar agora instantes. Isso é só uma maneira de você escrever. Opa, não, é x. De você escrever isso aqui. É a Eu mesma coisa. entendi a anotação, mas eu não consegui chegar à Na equação. resolução. É. Nessa equação daqui. Não, eu consegui chegar nela. Não cheguei na resposta em si do livro. Ah. Que Bom, ela dá vamos. 3/4, é 4/3 a resposta. Tá. Esse exercício está feito naquela resolução do gabarito. E isso do Isso. gabarito. Aí eu não consegui chegar, eu falei, Tá bom, vamos lá então. Me explica o que foi que vocês fizeram. Eu não fiz nada, porque eu não fiz essa daí. eu Tá bom. fiz, então vamos lá. Não, Eu calma, derivei calma. implicitamente Você derivou implicitamente. a equação do x vezes y mais 3 é igual a 2x. Essa equação daqui. Tá bom, então vamos É a começar inicial, com isso. aham. Sim, o ponto de partida é esse. Você vai. A ideia é essa. X, y mais 3 igual d dx de 2x. Tá, E aí? então a derivada será. A primeira será um produto, derivada do primeiro, que é 1, Uhum. vezes y, Vezes o y. e agora mais x, Uhum. vezes derivada de y, que é y'. Só para ficar assim parecido, porque ele pediu para eu colocar o dy aqui. Então, se a gente deixar a notação assim, a resposta já vai aparecer do jeito que ele quer. Mas eu podia sim colocar y linha, não tem problema. E o outro lado, como é que vai ficar? Calma aí. Esse aqui é esse. E essa derivada aqui? Zero. Sim, Então parece. essa notação dy dx é a mesma coisa que y'? Sim. Mas Ah, é tipo perfeito. d dx da f vezes f linha. Eu achei que tinha que colocar essa notação igual tá aí, dy dx mais y, Não, tipo, isso fora dela ainda. daqui, lembra que eu comentei em aula? Isso é um. Eu posso pensar nisso como sendo uma transformação linear, um operador linear. Ele é uma coisa que você aplica numa função, aplica numa variável, e o efeito que ela tem é derivar essa função, ou derivar essa variável. Então é isso que ele faz. É só um símbolo que representa a derivação. Eu quero derivar o que está dentro, o que vem depois disso. Então, dy dx significa a derivada do y com respeito a x. Mas essa é a mesma coisa que o f' também. Entendeu? Porque daí, na minha cabeça, igual que tá aí embaixo aí, que é 1 vezes y, a última coisa que o professor escreveu, que daí tem essa notação dy dx, pra mim, que é esse dy dx, ele ia derivar o que vem após ele, em relação a y. Ah, não. Tipo, na minha O cabeça é que isso. deriva é isso aqui, é o d dx. Esse é o que daí o que tá na frente Esse dele é o que vai ser derivado. Isso. Esse é o operador que Hum, deriva, o d dx. Se uhum. está escrito dy dx, significa que ele está agindo em cima do y. Entendeu? Tá, e daí o resultado, Ah, tá.
É. O resultado acabou. Professor, Esse lado. essa primeira derivada que a gente fez aí, Hum. ela é pra gente chegar ao termo que é igual, né? Só isso, né? Que é igual a... Mostre que x dx... x dy dx é igual a... Calma. Era isso, né? Calma. Eu ainda não cheguei aí. Não, Ah, tá. a gente por enquanto só está derivando implicitamente. Depois a gente vai ter que chegar nessa parte. Eu só estava explicando a ideia que... Isso aí foi uma coisa que eu reparei que ficou meio confusa para o pessoal. Essa ideia de que... O que significa o d dx? Eu não sei se ficou mais claro agora, mas d dx é só uma representação. Que eu vou derivar o que está depois disso. Eu vou derivar o que está aqui. Certo. dy dx é só dizendo eu vou derivar, ou já derivei, o y. Isso é a mesma coisa que y', ou a derivada de y. Certo? É só uma maneira de você representar. Então, quando eu botei aqui o d dx e botei aqui outro d dx, quer dizer, eu quero derivar esse lado e quero derivar esse lado. Quando eu escrevi isso aqui, eu quero representar a derivada de y. Porque o y já está aqui ocupando o espaço. Bom, vamos lá e continuar então. Agora aqui, quem é a derivada desse? 2. 2. Agora vem a parte da resolução. O que eu faço aqui? Vou passar esse cara daqui, o y, para o outro lado. Eu vou ter x dy dx igual a 2 menos y. Certo? Certo. Com isso, eu consegui a primeira parte. Eu mostrei que realmente essa relação daqui é satisfeita pela derivada. Agora, a segunda parte da questão é calcule a derivada do y no ponto x igual a 2. Como que eu vou fazer isso? Aonde for x substitui por 2? Não sei. Mas aí eu vou ter um problema. O 2 está aqui, beleza. O que eu ponho aqui no y? Aí que tá. Aí você tem que lembrar do que é a ideia da função implícita. Porque olha só, foca aqui nesse pedaço. Essa é a relação que tem entre o y e o x. Se você quer descobrir... Quando você tem uma função implícita, você descobre o valor da função no ponto através dessa equação daqui. No caso, o que eu tenho que fazer? Se o x é igual a 2, eu posso descobrir o valor de y substituindo aqui. Espera aí rapidinho. Então, se o y é igual a 2, se o x é igual a 2, eu posso descobrir o valor de y substituindo nessa equação. Certo? Vocês estão vendo isso? Tô vendo. Então, agora a gente volta... Bom, então se eu quero descobrir... Se a pergunta é quanto vale a derivada no ponto 2, como é que eu vou fazer isso? Bom, simples. Eu coloco aqui 2 vezes... 2 vezes y mais 3 igual a 4. O y vale quanto, então? Só 3 mais 4, passa pra 7 cá. sobre 2. 4 menos 3. Perdi o vídeo, caralho. 4 menos 3. Menos 3, 4 menos 3 dá dividido por 2. Ou então é igual vai dar a 1 meio. sobre 2. Ou meio. Aí agora o que eu faço? E agora substitui os valores? Será? Agora eu tenho o valor de y e agora eu tenho o valor de x. Então isso aqui vai ficar como? Meio dy dx? Ou substitui o meio no y do dy? O x também? é 2.
Então, 2 isso. dy dx igual a 2 menos meio. 2 menos meio. Aí, então, eu posso fazer o quê? dy dx. Quanto é 2 menos meio? Deixa eu ter. Calma lá. Vai ser um. Deixa eu ver. Como é que eu faço? Nossa, que horrível. Subtração de fração. Multiplica cruzado. Não precisava nesse caso não, mas tudo bem. Tá bem. Então multiplicando cruzado fica 4 menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Que é? 3 sobre 2. Então aqui vai ficar 3 sobre 2. Passo 2 dividindo, fica aqui. Agora é divisão de fração. É por isso que eu fiquei um tempão fazendo com vocês. Divisão de fração vai ficar 6 sobre 2, que é 3. Não. Você não tá vendo minha 3 você não sobre tá vendo 4. minha câmera, eu tô fazendo não com a cabeça. 3 sobre 4. Isso. Que divisão de fração, isso. 3 sobre 4. Divisão de fração, quando eu... Aqui embaixo, eu tenho um 1 aqui. Não tem nada, então, repito. E é assim que eu consigo 3/4. Que tava lá no gabarito. Bacana. Beleza? Certo. Muito bem, então ficou claro isso daqui, né? Tranquilo? Vamos fazer mais um desse capítulo antes da gente passar para o próximo. O próximo que você tinha me pedido era o exercício 5. Certo? Opa, eu acho que eu apertei o botão de mudo. Você tá me ouvindo agora? Sim, tá. eu sim. Eu apertei o botão de ficar mudo do meu otário. Mas beleza, então tá tranquilo até agora, né? Até agora sim. Tá. Vamos lá então. O próximo exercício que você tinha me pedido era o exercício 5, não era? Isso. Ou como uma sugestão. Quinto exercício. Quinto exercício, ele é um exercício parecido com o que eu fiz lá em exemplo, em sala, mas o que ele pede? Ele tem uma complicação adicional. Ele pede o seguinte. Não, desculpa, ele não tem a complicação adicional. Ele é por interpretação, não tinha lido. Bom, a função y igual a f de x. E aí tem esse detalhe, onde y é maior do que zero. Tá? É dada implicitamente por x ao quadrado mais 4y2 igual a 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto de abscissa 1. O que significa abscissa 1? Significa que x é igual a 1. E aí, o que ele está me perguntando? Ele está perguntando a reta tangente. Então, primeira coisa, que figura é essa daí? Será um círculo? Não um exatamente. Círculo? Não exatamente. Não? Professor, isso aí é a mesma coisa de Pitágoras. Calma. Essa figura daí parece um círculo. Desculpa, eu esqueci. Vocês não tiveram ainda geometria analítica. Isso daqui é meio esquisito, assim, se você nunca lembra de geometria. Que isso aqui não é uma figura que é normalmente vista no curso de ensino médio. Ela tem uma equação um pouquinho mais complicada que a equação do círculo. Essa figura daqui... Opa! Eu tinha que ter fechado meu Steam para essa gravação, mas tudo bem. Essa figura daqui é essa. É uma elipse. Então, o que ele está me pedindo aqui é o seguinte. Ele quer saber quem é a equação da reta tangente nesse ponto. Agora tem um porém aqui, que torna essa questão mais interessante.
Deixa eu colocar isso. Ele fechou meu negócio. Jesus. Agora vem a questão da interpretação, tá? Que olha só. Então vamos... Deixa eu colocar aqui. A elipse... Só um esboço bem mal feito daquele gráfico que vocês viram. A elipse tem duas partes. Aqui que entra essa condição daqui. O que essa condição significa? Que y é maior que zero. Ou seja, a parte da elipse que ele está interessado é essa parte daqui. Entendeu? Então, quando ele fala da abscissa 1, x é igual a 1, ele está por aqui. A rigor, eu tenho duas opções de reta tangente. Essa daqui e essa daqui. Como é que eu sei qual ele quer, então? Por causa disso. Porque ele está pedindo isso no caso que y é igual a 1. Y maior do que zero. Desculpa. Bom, com isso em mente, como é que eu vou resolver esse exercício, então? Derivada implícita. Na verdade eu tenho algumas opções. Vamos tentar pela derivada implícita, senão depois eu tento explicar a outra opção. Porque, vamos derivar implicitamente então, essa equação daqui. E aí? Vai ficar 2x, a derivada. Então, derivando. Eu tenho 2x mais 8y, y', igual a zero. Igual a zero. Beleza, então como é que fica a expressão da derivada dela? Vamos isolar então o y', isso? Isolando o y', a gente vai ter y' igual a menos 2x sobre 8y. Calma aí. Menos 8y, é igual a 2x. Então, y' é igual a menos 8. Ele é igual a 2x sobre menos 8y. Posso simplificar isso aqui um pouquinho, vai ficar como? Menos x sobre 4y. 4y. Então, essa expressão aqui é da derivada do ponto. Então, vamos lá. Ainda tem mais algumas coisinhas pra gente fazer, mas qual é a primeira coisa agora? Agora é aplicar o 1 no ponto. Eu preciso descobrir quem é o valor de y. Porque agora o que ele está pedindo é o quê? Porque x a gente tem, Isso. Verdade. Porque assim, quando eu estou com uma derivação implícita e eu quero descobrir o valor da derivada, eu preciso tanto do x quanto do y. Então eu preciso usar a equação da relação para descobrir o valor do y. Então beleza, se o meu x é igual a 1, quanto vale o meu y aqui? Como é que é? O 2x... Se o meu x é igual a 1, quanto que vale o y? Então vai valer 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 ao quadrado. Não. O y eu não sei, eu quero descobrir o y. Eu falei 1, né? Não, é y ao quadrado, certo? Então, 1 ao quadrado igual a 2, mais 4y2 igual a 2. Igual a 2. E aí? Que vai ser y ao quadrado igual a... A raiz quadrada de 1 sobre 4. Tem duas soluções essa daqui, né? É isso. Aí vai entrar a questão da interpretação. Quem é a raiz de 1/4? Você quer a parte superior.
Não, Tem mas esse detalhe não, também, né? agora era só uma pergunta operacional mesmo. É que quando eu tiro a Ah, raiz tá. aqui fica 1/2. Mas agora vem esse negócio que você está falando. Que olha só, Você vai ele pegar. deu a condição aqui que o y é maior do que zero. Se o y é maior do que zero, na verdade a solução que eu estou interessado é a solução positiva daqui. Eu não estou interessado na solução negativa. Então y igual a meio é o que eu estou procurando. Entendeu? Porque na questão ele explicitamente pede o y maior do que zero. Certo? Certo. Se fosse aquela questão A2, então a gente teria pegado o maior também, né? Isso. Se ele tivesse colocado essa condição de que o y tem que ser zero, aí você teria que fazer essa interpretação. Aí você teria que colocar maior. Tem que pegar o positivo. Mas, beleza. Então, se eu tenho um valor de y que é meio, eu tenho um valor de x que é 1, eu posso calcular a derivada. Aí você vai calcular aí a inclinação, a reta, né? A equação da reta. Calma. É isso? Não é? Não é isso? Não, a pergunta é essa. Mas eu estou calculando a... Não, sim. A pergunta é essa. É que eu ia perguntar isso. O que eu faço agora? Porque olha só. Então, 4 vezes meio. Então isso aqui vai dar quanto? Dá meio. 4 vezes 2, 4 dividido por 2 dá 2. Menos 1, menos meio. É, menos meio. Isso. E agora vem um negócio que o Bruno estava falando. Porque assim, ele pediu não a... Ele não pediu para calcular a derivada. Ele pediu para encontrar a equação da reta tangente. Aí vem a questão de você interpretar a derivada, o que ela significa. Então, deixa eu só... Ah, tá. Desculpa, deixa eu consertar aqui. Então, isso aqui é y' no ponto 1. Isso. Qual é a relação entre a derivada e a reta tangente? A derivada é o ponto de inclinação da reta? Não ponto de inclinação. Ela é o coeficiente de inclinação. Mas, não, sim, eu entendi. É só que o nome é coeficiente de inclinação. O coeficiente de... Coeficiente angular? Coeficiente angular, isso. É o nome... Eu também tinha esquecido o nome. Então, como é que vai ser a equação da reta? A reta x, toda equação de reta é desse tipo. mx mais algum b. O m da reta tangente na reta tangente ao gráfico, quanto que vale o m? O m vai ser igual menos 1 sobre 2? ao y de 1, que é menos 1 sobre 2. E olha, até que está parecido, porque quando você pega ali a elipse, ele vai ter a inclinação indo para baixo. Significa que a derivada ali é negativa. Mas como é que eu faço para encontrar o resto da equação da reta tangente? Porque essa que é a pergunta. Então, eu sei que a reta tangente ali, vamos chamar de RT, ela vai ser o quê? Menos x sobre 2 mais uma constante b. Como é que eu faço para encontrar o b? Alguma ideia? Tem que isolar o B, eu acho. Você já tem todos os pontos, né? E aí, o que eu faço? Na verdade, eu esqueci qual que é a equação da reta em si. É aquela mx a equação da mais reta b. é essa. Toda reta tem uma equação do tipo mx mais b. Uhum. É um ax mais b, mas eu coloquei o m aqui só para não... Mas só que o que acontece? Lê uma questão ali, se vocês estão com o livro. Ela determina a equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto de abscissa 1. Ou seja,
essa reta, além de ter o coeficiente de inclinação igual a menos meio, ela tem que passar também no mesmo ponto do gráfico. Ou seja, ela tem que encostar na elipse. Essa elipse mal feita aqui que eu fiz. Então, na verdade, eu tenho um ponto. Esse ponto daqui. E matematicamente, o que eu tenho que fazer então para encontrar ele? Vou ter que isolar. Não sei. Isolaria o B? Porque eu tenho que achar o B. O X eu. Calma, que ponto é esse aqui? É o ponto X1. Y0. Não, Y alguma coisa. Y meio. Y menos meio. Não, na verdade não, meio positivo, perdão. Tá escrito até Aí, aqui em cima. A gente já encontrou esse valor. A gente já fez esse valor. É y igual a meio positivo. Então eu sei que essa reta aí, além de ela ter o coeficiente angular igual a menos meio, eu sei também que a reta tem que satisfazer esse ponto. Ou seja, quando x é igual a 1, o valor da reta tem que ser igual a meio. Quanto vale o b então? Então você passa, vai ficar 1 igual a B. E aí, com isso, eu finalmente tenho a reta tangente ao ponto ali, a esse ponto do gráfico, esse ponto do gráfico da elipse vai ser igual a menos x sobre 2 mais 1. Essa é a reta tangente. Nossa. O que foi? Confunde porque a gente tá acostumado a ver a reta linear, né? E aí já tem uma fração. Professor, eu tava olhando no livro aqui, era isso que eu tava procurando. A reta tangente também é dada por y menos f de p é igual a f' de p vezes x menos p, né? Nossa. Essa é a fórmula. Eu não gosto. Assim, vocês sabem a minha filosofia com isso. Eu falo sempre, evitem decorar a fórmula. Porque no momento que vocês precisarem, vocês vão acabar esquecendo. Mas não, essa daí é uma fórmula. Se você decorar ela, tiver lá na mão, pode usar. Não, era ela que eu tava lembrando aqui. Só que aí você colocou mx mais b, ok? É porque essa daqui é equação genérica. Toda reta tem uma equação desse tipo. É porque assim, eu não gosto de decorar fórmula. Eu acho que é um hábito que acaba limitando você um pouco. Porque eu sempre acho, tem que ter a fórmula. Aí depois de um tempo a pessoa acaba pensando, tem um problema novo para resolver, o que eu faço? Não tem uma fórmula para esse problema. Então se a pessoa está sempre pensando naquela mentalidade de, eu preciso de uma fórmula, ela pega um problema novo, o que ela faz? Mas se você aprender a matemática e começar a manipular as coisas, sempre ter esse hábito, aí você consegue pegar um problema que a princípio você nem tem uma fórmula para resolver e você vai resolvendo, vai usando a matemática. Entendo. Entendeu? Beleza. Sim. Mas então, tá tranquilo como é que eu cheguei aqui? Os passos, porém pra mim tá tranquilo. Eu não saberia se aí já seria o resultado, porque eu queria deixar desse mesmo jeito que tá ali, mx mais b. Mas, tipo, pra mim eu olho essa fração, calma aí que eu vou fazer. Menos meio vezes x mais 1. Agora é verdade. Foi? É verdade. Aí, Professor, só uma dúvida em si. Se eu tivesse feito da outra forma, eu também teria chegado no mesmo resultado, né? Só teria trabalho. Oi? Com a outra forma eu também teria. Qual forma que você Com a y menos f de p é igual a f de p
Y igual a? Não. Y menos F de P. Ah, peraí. Y menos F de P é igual a F' de P vezes X P. menos P. Desculpa, deixa eu consertar aqui. É, P de ponto. P do ponto, isso. F de P igual a F' de... Isso, vezes X menos P. X menos P. Uhum. A gente já encontrou o ponto e a inclinação da reta. A gente já tem o ponto que é 1, a inclinação da reta que é meio, e a gente chegaria no mesmo resultado. O ponto é meio. O ponto é... Não, o ponto 1 é meio, que é a inclinação, que é o F'. Não, a inclinação é menos meio. Ah, sim, perdão. Isso mesmo. O ponto é meio. Isso, então, o P que é 1. Assim. Isso, o P é igual a 1. Então ia ficar assim, menos meio vezes X, e aqui é o ponto que é 1. Uhum. É que eu confundi F de P, então seria o ponto em Y. Uhum. E o P seria o ponto em X. Ok. Aí vamos ver que vai dar a mesma coisa. Y é igual a menos meio vezes X. Quando eu multiplico aqui, o que acontece? Positivo. Não, meio. Ah, fica meio positivo. Uhum. Aí Aí tem quando outro eu meio do passo lado. esse outro meio pra cá, mais meio. Uhum. Ou seja, isso aqui é igual a menos 1 sobre 2, X mais 1. Mesma coisa. Mesma coisa. É por isso que eu não gosto de decorar a fórmula, porque essa fórmula daí não é necessária. Se você souber a fórmula geral para retas, é assim, mais tranquilo. Eu sempre evito dar fórmula na aula de cálculo justamente por causa disso. Eu quero que vocês comecem a quebrar um pouco essa mentalidade de ter que ter a fórmula sempre. Porque é uma coisa boa não ter essa mentalidade o tempo todo. Justamente pela questão. Às vezes eu pego um problema que a minha fórmula ali não se aplica. O que eu faço então? Você meio que tem que entender as relações que existem e chegar ali. Sim, é uma coisa meio esquisita. É que nem você tá andando de bicicleta o tempo todo com aquelas rodinhas, aí de repente você pega uma bicicleta e tira. No começo Eu entendo difícil. muito bem. No começo é difícil, mas depois vai ficar melhor. Tranquilo. Não, eu entendi. Eu acho também melhor desse método assim. Uhum. Ter uma fórmula de estimação, vamos se dizer. Uhum. Porque no final você vai ter que mais a matemática em geral. Tem uns perigos. Isso aí dá até pra fazer um vídeo sobre isso, os perigos das fórmulas. Coisas que eu já vi as pessoas fazendo assim, porque eu quero usar minha fórmula de algum jeito, aí eu vou lá e encaixo ela ali. Mas beleza. Deixa eu dar uma outra parada aqui, porque essa gravação está ficando meio comprida. Então daqui a pouco